Qual é a principal causa de cegueira em pessoas jovens? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista retinólogo. No dia de hoje eu gravei este vídeo como um alerta, principalmente para que você possa cuidar bem da sua saúde, da sua visão. E existe uma causa de perda de visão que costuma afetar pessoas mais jovens, varia, às vezes já começa na adolescência, e também idade ali de adultos jovens, 20, 30 anos e até pessoas um pouco mais velhas, mas diferentemente daquela degeneração macular ou do glaucoma ou até da própria catarata que costuma afetar a terceira idade, esta doença é mais comum em pessoas em idade laboral e o grande problema dela é que, diferentemente da catarata, que causa uma cegueira que pode ser revertida, ou seja, uma cegueira reversível. Eu vou falar hoje sobre o principal motivo de perda de visão de forma irreversível, ou seja, aquele tipo de perda de visão que não há mais o que fazer. E ele é a retinopatia diabética, ou seja, aquela doença que afeta a retina dos diabéticos. É importante você saber que nem todo mundo que tem diabetes vai desenvolver a retinopatia diabética e mesmo que desenvolva não quer dizer que vai perder a visão. Mas é importante ficar muito atento, muito alerta já antes de ter diabetes, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, fazer exercícios, revisões médicas, exames periódicos. Por quê? Porque quanto antes é descoberta a doença e iniciado o tratamento, melhor o resultado. Afinal de contas, muitas pessoas às vezes acabam passando anos com diabetes, nem sabem que tem a doença. No início ela é uma doença silenciosa, traiçoeira, e aí às vezes a pessoa vai perceber lá já quando está tendo problemas de visão ou algum outro problema pelo corpo. Afinal de contas, a diabetes pode afetar o cérebro, o coração, o rim, uma série de órgãos e não apenas os olhos, mas nos olhos sim é uma coisa triste, porque se não for tratada a tempo, a retinopatia diabética pode levar a uma perda completa da visão. A principal causa de perda de visão em quem tem diabetes, a retinopatia diabética, é o edema macular. A mácula é o nosso centro da visão e quando a mácula é afetada, a nossa visão começa a ficar embaçada, dificuldade em ler, reconhecer pessoas. E quando começa o edema de mácula, nós podemos tratar ele com as injeções intravítreas de anti-angiogênico, ou seja, uma microinjeçãozinha que nós realizamos aqui na parte branca do olho e que ajuda a melhorar a visão e preservar também. Afinal de contas, nós conseguimos melhorar a anatomia da mácula, evitando com que ela tenha uma sequela de visão permanente. A própria injeção intravítrea pode ser utilizada também para retardar o avanço da retinopatia diabética, fazendo inclusive até ela regredir alguns estágios. Por exemplo, se a pessoa tem uma retinopatia diabética proliferativa, onde estão crescendo neovasos, o ideal é iniciar já o tratamento duplo com injeção intravítrea de anti-angiogênico e panfotocoagulação, que é a realização de laser na retina. Por quê? A injeção intravítrea vai dar uma resposta mais rápida, principalmente se o paciente tem edema de mácula, então vai ter um efeito duplo, melhorando os neovasos e melhorando o edema, mas mesmo que não exista edema macular na apresentação, a maioria dos estudos mostram que o prognóstico é um pouco melhor quando é iniciado o tratamento com a injeção intravítrea, mas nós sabemos que se o paciente já está no estágio proliferativo e não é feito laser, se por algum motivo ele suspende o tratamento das injeções, o resultado é muito pior. Então é importante iniciar com as injeções intravítreas, mas fazer também a fotocoagulação a laser, evitando assim com que se evolua para uma perda completa de visão, porque a retinopatia diabética proliferativa pode levar a hemorragia dentro do olho, pode levar a descolamento de retina e até glaucoma neovascular, que é um glaucoma de difícil controle. Então, o principal segredo é manter o controle da diabetes e as revisões oftalmológicas periódicas, todo ano, mesmo que não tenha problema de visão, porque daí quando é detectado o problema já se inicia com o tratamento e evita esta confusão, toda esta perda de visão. Claro que o tratamento não é 100% eficaz, então há algumas pessoas que não respondem bem, mas com o tratamento moderno das injeções e do laser, nós conseguimos observar que a grande maioria dos pacientes evolui bem e sem perda de visão. E nos quadros extremos, onde existe descolamento de retina e hemorragia vítrea, é necessário fazer muitas vezes, além da injeção intravítrea, uma vitrectomia, que é uma cirurgia para remover
a hemorragia, remover as fibroses e tentar colar a retina novamente. Aí já é uma situação mais delicada e muitos pacientes não respondem bem à cirurgia, a não ser também que seja feita em situações não tão avançadas, mas mesmo em quadros avançados, geralmente é possível tentar a cirurgia. Se você chegou até aqui, aproveite para inscrever-se no canal. Lembre-se de compartilhar este vídeo e até o próximo aqui no canal Retina in Vitro.